empenhando-se para realizar Nibbana. Por Ajanmaha Bua Jnana Sampano. O Dhamma do Buda foi exposto perfeitamente e totalmente adequado. Seus ensinamentos não eram obscuros ou escondidos, mas sim foi proclamado de acordo com as verdades existentes em todos os níveis do Dhamma. Este Dhamma proclama, por exemplo, que a virtude, o vício, o inferno, o céu, Nibbana realmente existem. Diz que as kilesas são verdadeiras, que são reais. Não há contradições. Então, por que essas coisas são um problema para nós? O Dhamma foi abertamente apresentado. Não havia nada de esotérico, secreto ou místico na revelação. Foi exposto de forma clara e inteiramente de acordo com a verdade. O ensinamento foi exposto em todos os níveis da verdade, e mesmo assim não conseguimos compreendê-lo. É como se o Senhor Buda estivesse dizendo: olhe aqui, olhe isso, escute isso, para cegos e surdos. Aparentemente somos como cegos, que podem tatear, mas não podem ver. Onde quer que formos, sempre agarramos o sofrimento e sempre criamos mais dukkha, muito embora o abençoado já nos tenha dito o que dukkha é. Embora possamos compreendê-lo um pouco, ainda continuamos correndo para ele, construindo-o. O iluminado nos disse o que é o sofrimento, mas somos constantemente atropelados, esmagados por dukkha. Isso ocorre porque os nossos motivos e a maneira em que os seguimos são sempre para o acúmulo de mais dukkha. Sempre somos queimados e atormentados pela insatisfação. Quanto às qualidades e características do Dhamma, o Senhor ensinou que é sanditiko, visível no aqui e agora, nessa mesma vida, no momento presente. Sukha e dukkha podem ser vistos e experimentados dentro de nós mesmos. Tome a morte, por exemplo. Também é Ehipassiko e Opanaiko, princípios estes muito importantes. Ehipassiko significa venha e veja o Dhamma verdadeiro. Não é para chamarmos os outros para vir e ver o Dhamma, é para nós mesmos o vermos e o conhecermos. Ehi significa a pessoa ensinar a si mesma, a pessoa que ouve o Dhamma e então pratica para tornar seu coração purificado e olhar diretamente no próprio coração, onde a verdade está. Em termos mundanos, a verdade está constantemente se proclamando, constantemente nos convidando e nos desafiando. Por causa da sua veracidade, ela nos desafia a olhar aqui, em Chitta. Ehi significa olhe aqui. Isso não significa que devemos chamar os outros para vir e olhar. Como poderiam ver se eles não buscam e nunca conheceram a verdade? A verdade está neles, mas se eles não olham ou não a conhecem, como poderiam vir e ver a verdade? Ehipassiko, o Senhor nos ensinou a olhar para a verdade sobre nós mesmos, que está bem aqui, no coração. Opanaiko significa trazer para dentro. Tudo o que vermos, ouvirmos, sentirmos ou tocarmos, devemos trazer para dentro e fazer um bom uso, saber lidar com isso de forma correta. O que quer que entre em contato com os olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo ou apareça no coração, todos devem ser opanaiko, trazidos para dentro. Esteja isso envolvido com virtude ou imoralidade, se é satisfatório ou não, interno, externo, passado, futuro, é tudo opanaiko, mantido pelo coração, que é a principal causa de todos os assuntos internos. Chitta é preeminente. Nada supera Chitta em importância. Os assuntos de Chitta são, portanto, extremamente urgentes e imperativos.
Mano Pubagama Dhamma. Todos os fenômenos se originam do coração. Apenas isso já é suficiente para abalar e estremecer todo o mundo material. Mesmo o menor movimento se origina no coração. Todos os Dhammas, todas as coisas que existem têm o coração como sua base. Nada além do coração pode discernir todos os fenômenos. Nada mais é capaz disso. Escutem o áudio Coração Liberto na página de Ajanman Mahatera. Voltando à leitura. Quais são os vários tipos de Dhamma? Onde estão os Kusala Dhamma e a Kusala Dhamma, se não no próprio coração? Kusala Dhamma surge devido à habilidade do coração. Ele nutre o coração com sabedoria e permite-lhe compreender todos os eventos que surgem da nossa ignorância, embora possamos estar totalmente inconscientes. A Kusala Dhamma também surge no coração. Devemos usar Kusala Dhamma através da sabedoria, investigando a ignorância, para que possamos eliminá-la totalmente do coração. Opanaiko significa atrair para o interior. O Senhor Buda nos ensinou a trazer para dentro, e Ripasiko é olhar bem aqui, na origem de tudo, no coração, que está em um estado perpétuo de atividade. Esta atividade é muito mais constante do que qualquer maquinário que exista. O coração nunca é desligado, continua dessa forma em movimento até o último dia de vida. E por ele nunca parar, nós resmungamos e reclamamos que isso é dukkha. Mas não importa o quanto nós choramingarmos, isso não tem nenhum valor prático, porque não estamos corrigindo a raiz, a causa do problema. Este núcleo é o lugar onde o remédio deve ser aplicado. Ao ter corrigido a causa, a ignorância de Chitta, o sofrimento gradualmente cessará em proporção à nossa habilidade e sabedoria. Assim, o Buda nunca ensinou sobre outras coisas, assuntos irrelevantes, pois estaria ensinando a perseguir sombras, como que dizendo: olhem lá, olhem lá. Se fosse assim, olharíamos para longe da verdadeira raiz, a causa original. É de suma importância ensinar a causa principal, porque é da onde as quilesas se originam. O que vamos fazer? Como é que vamos lidar com isso? Qual é a origem do sofrimento e das dificuldades que todos os seres enfrentam? Qual é a origem do nascimento, envelhecimento, enfermidade e morte? Todas essas coisas são causadas pelas quilesas, que são a fonte e a força motriz. Onde poderiam surgir essas corrupções, se não no coração? Essas contaminações estão bem aqui. E é por isso que o Senhor Buda não ensinou a contemplar outros lugares. Onde é que vamos investigar seriamente a causa, de modo a ver gradualmente a verdade e firmemente extrair as quilesas? Devemos fazê-lo aqui, no coração. É aqui onde nos amarramos e acumulamos quilesas, tudo por causa da nossa ignorância. E dessa forma, quando desintegrarmos as quilesas grosseiras, através de sati panya, que vão aumentando em profundidade e poder, devemos fazer isso aqui, na mente. Temos que manter a atenção e o discernimento neste Dhamma. Este é o ponto em que devemos ser extremamente cuidadosos e vigilantes. Este é o ponto que devemos proteger, alimentar e supervisionar bem de perto. O ponto é o coração. Isto é o que nutrimos com atenção plena e com a prática de Bhavana Chitta. Devemos aumentar a força de nossa atenção plena através do cultivo cuidadoso. Proteja-a bem. Não podemos permitir que Chitta saia e se envolva com assuntos externos e em seguida traga tudo isso de volta para nos queimar. O caminho correto é a proteção e o zelo constante de Chitta. Tudo que for prejudicial devemos retificar através da reflexão
e da análise sobre a sua natureza fundamental, para que possamos partir bem do ponto onde surgem e gradualmente cessam. É o fluxo de Chitta que incessantemente vagueia pelo ciclo de nascimentos e mortes por um período de tempo incalculável. Os cadáveres acumulados, através dos repetidos nascimentos e mortes, são o suficiente para encher o mundo inteiro, mas na verdade estão além da conta. Nós não somos capazes de ver tudo isso por causa da nossa ignorância, que cega e esconde toda a verdade sobre nós mesmos. O que resta é apenas engano e ilusão, onde nenhum extrato da verdade pode ser encontrado. Por isso, o Senhor Buda ensinou-nos a corrigir essa cegueira bem aqui, no centro, na fonte. Temos que desenvolver muito bem a nossa atenção plena para que ela possa acompanhar as formações mentais, os pensamentos e imaginações. Eles são concebidos em Chitta e, uma vez que surgem, agitam-na constantemente. Se tivermos atenção plena firme e discernimento, assim que houver a menor ondulação em Chitta, ou seja, quando as concepções têm início, Satipanya acompanha isso simultaneamente, emparelhado. Conforme sentamos e vigiamos diretamente o local onde todos os Dhammas se originam, nós iremos percebê-los tão logo que eles se ponham em movimento. Nós iremos então gradualmente vê-los e passaremos a entender que é exatamente aí onde começa a ilusão de Chitta. A ferramenta pela qual Chitta pode entender a verdade é através de Panya, a sabedoria penetrante e clara. Temos que investigar, através da reflexão, ponderação e visão, a verdadeira natureza de Dhatu Khanda, que seria o corpo material, até que a verdade disso esteja totalmente integrada e estabelecida em Chitta. Isso ocorre quando a verdade sobre cada diferente parte do corpo torna-se claramente evidente dentro de Chitta. Devemos investigar muitas e muitas vezes, e então realmente ficaremos totalmente impressionados. Cada vez que investigarmos, vamos aprender e entender mais e mais, até que, com muitas repetições, o entendimento irá se acumular e tornar-se extremamente profundo, até nos tornarmos totalmente sábios acerca desta realidade. Rupa, ouçam. O que é Rupa? Cabelos, pelos, unhas, dentes, pele, carne, tendões e ossos são todos Rupa. Isso também inclui todas as partes internas e órgãos, toda a materialidade. O Senhor chamou isso de agregado da forma, ou simplesmente o corpo. Tudo bem, olhem aqui. Enquanto exploramos e sondamos, devemos ter sati, seguindo a nossa percepção de qualquer parte ou órgão do corpo. Vamos deixar sati investigá-lo, e Panya fica com o trabalho de exibi-lo. Estando o conhecimento do corpo presente, Panya deveria de forma correspondente expor a informação para o surgimento do verdadeiro entendimento, e Sati deve estar sempre ativa, desperta. Esse é o nosso trabalho. Nós já fizemos o suficiente desse trabalho de proliferar e vaguear, de pensar e imaginar sem Sati. Isto tem sido extremamente prejudiciais para o nosso coração e aflige-nos severamente. Esse tipo de pensamento e imaginação tem sido de nenhum benefício ou valor prático para nós, mas esse outro trabalho com Sati Panya é a forma correta de eliminar totalmente dukkha e os perigos que estão no nosso interior. Esse trabalho deve ser exercido com a unificação correta de Sati e Panya, trabalhando na reflexão e raciocínio, e dessa forma com o conhecimento seguindo a cognição de cada condição corporal, tomando cada condição particular como diretriz para o coração seguir. Satipanya deve constantemente acompanhar de perto,
da mesma forma como a escrita segue a linha. Sati deve estar constantemente apoiando e observando. Esse é o passeio turístico Kamatana, ao cemitério encontrado dentro de nós mesmos. Não podemos deixar que o excesso de entusiasmo pela rápida realização, seguindo o desejo, assuma a investigação. Mantemos o que já compreendemos e continuamente mantemos nossa contemplação, vez após vez. Nós queremos apenas penetrar a natureza do corpo, que é meramente coberto por uma fina membrana de pele, que engana os olhos do mundo e cada um de nós. É mais fina que folhas de palmeira. Essa é a pele. Independentemente da forma como nós investigarmos, sempre será para a superação da ilusão. Muito bem. Vamos olhar para cima e para baixo, do lado de fora e do lado de dentro do corpo. Vamos nos tornar absortos nessa viagem turística. Não apenas vá junto, mas também mantenha a Sati seguindo logo atrás e mantenha a Panya para examinar cada percepção de cada parte do corpo em particular. Então, olhando para cima e para baixo, ou em qualquer parte, tudo sempre será de acordo com Satya Dhamma, a verdade. Isto é se esforçar ao máximo. Esse esforço é o trabalho de remoção e erradicação do veneno do apego que toma posse e se apega a todas as partes do corpo. Esta é a razão pela qual Dukkha está em toda parte. Este apego e agarramento é a principal causa. Este Dukkha universal refere-se a Dukkha no coração, causado pelo apego, e não Dukkha do corpo. Quanto a Dukkha corporal, que surge devido à enfermidade, o Buda e os Savakas também tinham de experimentar, porque os 5 Khandhas inevitavelmente caem sob as leis de Anicca, Dukkha e Anatta e devem obedecê-las. Não é possível que seja de outra forma. Chitta luminosa que transcende Anicca, Dukkha e Anatta, ou que tem condições de fazê-lo, não deve ser desatenta, deve investigar essas coisas para não ser afetada por essas coisas. A visão clara da constituição da identidade deve contemplar a verdade. Isto é de suma importância porque vai impedir todas essas coisas de afetarem o coração. Em outras palavras, isso irá impedir Dukkha de surgir dentro de nós, que sempre é causado pelas nossas fabricações e percepções distorcidas de que o corpo é nosso e nos pertence. Investigue-o, sonde-o diretamente. Tudo bem, qual é a natureza da pele? E as peles dos animais das quais são feitas bolsas e sapatos? Muito bem, vamos olhar para o lote inteiro. A carne, tendões e ossos. Vejam, a carne animal e a carne humana são iguais. Vejam isto. Qual é a natureza dos ossos? Qual é a diferença entre os ossos dos animais e os ossos dos humanos? Olhem bem para a verdade íntegra dentro de si mesmo. Continue procurando, explorando. Basta olhar para esse corpo, que é o objeto que é inerentemente convidativo e desafiador. Por que seu coração não pode compreendê-lo? Por que essa Chitta não é ousada e corajosa? Uma vez que tenhamos visto a verdade, isso será suficiente para desafiar o engano, o erro, o engodo. A verdade, realizada por Panya, é extremamente poderosa e capaz de gradualmente acabar com essas falsas visões e entendimentos, até que sejam totalmente eliminados. A verdade que aparece dentro do coração surge por causa de Sati Panya. Esta verdade é válida em 2 aspectos. Primeiro, diz respeito aos 5 agregados serem reais. A existência desses agregados é por si só um desafio. E como segundo, uma vez que Panya tenha se aprofundado e realizado a verdade dessas condições, então a nobre verdade surgirá e se fixará dentro do coração. Essa é a maneira de dissolver as impurezas.
Uma vez que essas duas verdades se fundem, elas são capazes de erradicar totalmente todos os venenos e perigos que há no coração. Enquanto estávamos no passeio turístico Kamatana pelo corpo, examinamos e contemplamos seus vários órgãos, grandes e pequenos. Agora temos de continuar com essa viagem em Kamatana para ver como este corpo sempre termina em transformação e dissolução. Devemos fixar nossa atenção neste lugar, no corpo, para ver de que forma ele irá decair e apodrecer, até que esteja completamente desintegrado. O corpo tem que definitivamente ir por este caminho. Agora, o método que usamos para fixar a nossa atenção pode variar seguindo a nossa própria inclinação, criatividade e preferência. Suponha que queremos fixar a nossa atenção em um determinado objeto, a fim de vê-lo claramente em Chitta. Qualquer que seja o objeto que tomarmos, a pele, por exemplo, deve ser mantida firmemente para que apareça no campo da percepção. Devemos fazer a imagem aparecer em Chitta, em forma de nímita, com Sati identificando-a e concentrando-se nesse ponto. Se a imagem aparece fraca ou forte, não devemos especular sobre isso. O objeto sob investigação deve ser tomado como o alvo mais importante para Satipanya. Tudo bem, se esse objeto sofrer qualquer alteração, que seja claramente percebido aqui e agora, no momento da investigação. Seja o que for, vamos apenas estar cientes de que é assim, acompanhando, sem perder Satipanya. No início, pensamos que estamos investigando dentro do corpo. Esse objeto em particular supostamente deveria estar dentro do corpo. Então, por que agora está lá fora? Nós não devemos pensar assim. Se mantivermos a consciência focada no alvo da nossa investigação, vamos experimentar e ver coisas incomuns e maravilhosas daquele objeto. Por exemplo, se nós nos concentramos na carne, seja ela de qualquer parte do corpo, devemos fazê-lo de modo a vê-la claramente dentro de nós mesmos. Em seguida, ela irá gradualmente se transformar e se separar, desmanchar. Com Sati firmemente estabelecida, que é quando temos uma atenção unifocada estabelecida em nossa frente, Chitta vai saber que está fazendo o trabalho e que Panya está fazendo a análise. Em pouco tempo, o objeto começa a se transformar, ou seja, ele começa a se deteriorar e se decompor. Tudo bem, vamos ver isso de forma muito clara, sem medo da morte. Por que deveríamos ter medo? Estamos contemplando a verdade e não a nossa própria morte. Tudo bem, desintegração. É assim como eu investiguei. Cada uma das diferentes partes simplesmente se quebrou, se desmanchou. Foi realmente desafiador e decisivo fazer essa investigação, a investigação do meu próprio corpo. No entanto, ao ser absorvido na investigação, parecia que o corpo havia desaparecido completamente. A consciência do corpo não era aparente, mesmo que eu estivesse investigando o corpo. Tudo bem, o corpo se decompõe, a cabeça cai, o braço quebra bem na frente de nossos olhos. O outro braço cai, expondo os ossos. Então, tudo dentro se rompe e derrete. Continue olhando, mantenha-se absorvido nessa percepção. Ele continua a rachar e romper. Alguns dos líquidos se infiltram no solo e alguns se evaporam no ar. É desse modo que acontece. Alguns dos fluidos infiltram-se no solo e alguns fogem para a atmosfera. Uma vez que todos os líquidos, como sangue, pus, urina, catarro, permearam o solo ou desapareceram no ar, as partes do corpo secam. Elas gradualmente desidratam até finalmente se transformar em terra, em pó. Em seguida, ambos, a terra e os ossos do corpo, se fundem.
unindo-se para formar uma e a mesma substância. Vemos isso claramente. As partes mais sólidas, como os ossos, por exemplo, podem então ser constantemente focadas. Às vezes são queimadas com fogo, outras vezes lentamente se decompõem e se reduzem a pó. Dessa forma, até que você possa ver nitidamente elas se fundindo completamente com a terra, unificando-se com ela. Em minha investigação, os elementos terra e água pareceram os mais distintos, mas o elemento terra foi especialmente profundo e impressionante para o coração. O elemento água apareceu apenas como água, e ambos os elementos ar e fogo não representaram um problema. Eles não eram objetos pesados de investigação e não apareciam tão profundamente dentro do coração. Depois que tudo havia se desintegrado e se convertido em terra, Chita tornou-se calma e tranquila. Naquele momento, tudo se tornou sereno e pacífico. É isto que ocorre. Mas ao fazer a investigação, não especule, não fantasie. Você deve tomar somente a verdade dentro de você como sua posse e seu testemunho vivo. Não tome as teorias e fantasias como as suas provas e modo de prática, pois são bens dos outros e não pertencem a você. Suas próprias posses são as quais você realizou por si mesmo. Sejam elas quais forem, deixe-as acontecer dentro de si mesmo. Em outras palavras, deixe sua posse genuína ser o que você realizou e praticou por si mesmo. Essa é a maneira que você deve praticar. Em outros momentos, os resultados não serão sempre como esse, embora eles ainda aconteçam seguindo os princípios naturais. Quando o corpo tinha se desintegrado e dispensado na terra, algumas partes do esqueleto ainda permaneceram em estado parcial de decomposição. Em seguida, uma antecipação apareceu no coração, prevendo que mesmo esses restos também voltariam para a terra. Assim, mesmo que naquele momento não houvesse absolutamente nenhuma consciência do corpo, ainda havia alguma concepção em Chita, mas pouco depois, do nada, o chão inchou e tragou as partes restantes, transformando-as todas em terra. Quando todos os restos do esqueleto estavam completamente transformados em terra, Chita, por algum motivo desconhecido, reagiu de outra maneira e fez todos eles desaparecerem totalmente. O terreno que antes inchou e engoliu os restos do esqueleto, transformando-os em terra, já não estava mais presente, também desapareceu. Em seguida, o conhecimento direto e a compreensão mostraram que cada parte do corpo é feito de terra e que todos eles haviam retornado para a terra. E alguns momentos depois, toda a terra simplesmente desapareceu. Tudo desapareceu. Tudo o que restava era pura consciência. Estava então completamente vazia, e logo em seguida surgiu uma sensação indescritível de admiração e espanto, porque esse tipo de resultado da investigação nunca tinha acontecido antes, mas de fato aconteceu, e foi vividamente percebido e experienciado. Chita então permaneceu no estado de singularidade, sem um único momento de dualidade. Foi realmente um absoluto estado de unidade. Assim que Chita começou a se mover novamente, a dualidade reapareceu com o processo de pensamento. Mas naquele momento não havia absolutamente nenhum processo de pensamento. Havia apenas o conhecimento da consciência pura, um estado transcendente de consciência. Nesse período tudo era perfeitamente sereno e em paz, totalmente vazio, completamente à parte do mundo material. Não havia árvores, montanhas, nada. Poderia ser dito que todos eles tinham se transformado em espaço, mas, novamente, aquilo que experimentou isto não os interpretaria assim. Apenas o conhecimento estava lá. Isso é tudo que pode ser dito. Chita permaneceu por muitas horas nesse estado de calma,
Quando ela saiu, tudo permaneceu tranquilo e sereno, mesmo quando determinados objetos eram focados. Esse tipo de experiência provavelmente acontece apenas uma vez para cada praticante. Pessoalmente, isso aconteceu comigo apenas uma vez e nunca ocorreu novamente. Mas mesmo assim, eu ainda podia investigar a verdade de acordo com a habilidade de Tita até ter êxito toda vez. O processo de transformação em terra, água, ar e fogo era nitidamente diferente a cada vez que eu investigava. Esse tipo de experiência é capaz de fortalecer Tita, tornando-a bem familiarizada com a verdade, a genuína terra, água, ar e fogo, bem como ser capaz de eliminar gradualmente a visão e ideia de eu e meu, pois na verdade devemos considerar o corpo como os elementos, ou como o elemento terra, pois é precisamente isso. Não é eu ou meu seguindo as nossas opiniões e vontades. Ao investigar repetidamente, compreendendo continuamente e constantemente mantendo este curso, a profundidade de seu entendimento vai aumentar até penetrar esta verdade totalmente para dar um fim à ideia e percepção do corpo como eu e meu. Então haverá apenas o corpo. Se nós o chamamos de corpo, será apenas um rótulo. Também poderíamos chamá-lo de fenômeno, se quisermos. Uma vez que Tita tenha entendido suficientemente, nada pode representar um problema. Do que quer que seja que o coração possa chamá-lo, ele não pode mais ser um problema, porque o problema existe apenas dentro do coração. Isto é, portanto, necessário para corrigir as nossas distorções e assim realizar a verdade do Dhamma, a mente pura. Externamente existem apenas elementos, embora possamos supor que eles sejam um corpo. Eles são realmente os elementos, plena e simplesmente elementos. E Tita é puramente Tita. Ambos são Satya Dhamma, a verdade. Muito bem, caso Vedana as sensações aparecerem, deixe-a fazer isso, pois ela é também uma variedade de elemento, apenas Sabhava Dhamma, processos naturais, semelhante ao corpo. Assim é como eles estão relacionados. Sanya é noção, reconhecimento. A lembrança das coisas apenas surgem para logo desaparecer. Assim que a volição tem início, deveríamos perceber que isso se origina de Tita, fabricando e formando concepções. Quando entendemos isso, Tita irá se soltar e Sanya cessará imediatamente. Mas se não tivermos conhecimento disso, ela irá continuar em sucessão, como uma reação em cadeia. Quando nos dermos conta disso, ela irá parar no momento em que Sati a alcançar. Então deixaremos de inventar conceitos e associações, deixaremos de associar ideias. Isto é o que se entende por Sati estar com ela. Se Sati não puder alcançá-la, então o fluxo de pensamentos irá perpetuamente continuar e continuar. A investigação do corpo é de muita importância. Estude a leitura do Madhyama Nikaya 119 na página dos Suttas. Voltando ao texto. Por isso, o Senhor Buda ensinou os 4 Satipatthanas, que são completamente encontrados dentro do corpo e de Tita. Os Satyadhamas também são encontrados aqui. O Iluminado os ensinou no que diz respeito a este lugar, isto é, no que diz respeito ao coração. Qual é o objetivo de todas essas investigações? É para o propósito de fazer Tita realizar e compreender de acordo com a verdade, para que ela possa em seguida abandonar o seu apego à visão incorreta de eu e meu. Tudo bem. Quando tivermos eliminado completamente nossas falsas ideias nos 4 elementos da terra, água, ar e fogo,
bem como as de Vedana, Sanya, Sankara e Vijnana, devemos então investigar a ilusão de Citta. Veja, isso ainda é um problema. Esse nível de ilusão é insidioso, devido à natureza sutil de suas quilesas, causando um equívoco sutil em Citta. Devemos nos mover para mais perto e investigar. O que usamos como base para essa investigação? Estamos investigando Citta, e Citta é Nama Dhamma, imaterial, Dhamma incorpóreo. Não apenas Citta é Nama Dhamma, como também Vedana, as impurezas, Panya. Todos os Nama Dhammas podem coexistir e se interrelacionar. Uma vez que as quilesas e Citta são ambos Nama Dhammas, elas se associam. Muito bem, a sabedoria deve, portanto, fazer a busca, a investigação, pois ela também é Nama Dhamma. Devemos investigar Citta da mesma forma como fizemos com Vedana, Sanya, Sankara e Vijnana, através da diferenciação, separação, observação e análise, a fim de ver a sua verdadeira natureza. Devemos colocar Citta no banco dos réus, e nós devemos pegar pesado com ela. Ela reuniu todas essas corrupções em si mesma e se auto-enganou. Na verdade, ela sabe tudo sobre este mundo físico de formas, sons, aromas, sabores, objetos táteis, sobre o corpo, as sensações, percepções, formações mentais, consciência. Mas o problema é que ela não conhece a si mesma. Esse é o lugar onde ela fica presa. Esse é o lugar onde ela é ignorante. Devemos agora direcionar Panya para Citta, dissecando-a de forma a penetrá-la. Devemos nos lançar através desse conhecimento, penetrar a grande delusão de Citta. Após a cuidadosa análise e escrutínio das condições dentro do coração, Citta é vista apenas como mais um processo natural. Se Citta for arruinada pela investigação, que assim seja. Não valorize, não se apegue a ela. Leia o texto Fogo Purifica a Mente, na página do Ajahn Ben. Voltando ao texto. Se Citta resistir à verdade, ela permanecerá, não se desintegrará. Se o coração realizar sua verdadeira natureza, ele estará livre das corrupções, e assim chegará ao estado de pureza. Vamos ver se Citta será aniquilada ou não. Aprofunde-se nela, não guarde nada, não tenha medo de que Citta seja destruída ou que desapareça. Uma vez que Satipanya tenha desintegrado completamente todo tipo de quilesas e asavas, tudo isso desaparecerá, pois elas são a falsidade existente em Citta. Quando a investigação alcança um modo verdadeiramente apropriado, essas coisas que são vulneráveis à dissolução não serão capazes de resistir, pois elas vão ser incineradas pela sabedoria e pelo desapego. Mas a natureza que não pode ser aniquilada sob quaisquer circunstâncias sempre irá permanecer. Como poderia o coração desaparecer? Notem que é Citta que é dominada pelas quilesas. Uma vez que Panya tenha destruído totalmente as contaminações, Citta será completamente purificada. Esta é a verdadeira pureza. Como pode esta Citta desaparecer? Se desaparecesse, como poderia ser pura? Todo o resto se dissolve e se desintegra, mas o coração é o verdadeiro Amata Dhamma, Amata Dhatu, o elemento imortal. Torna-se imortal por meio da purificação. Este Amata Dhamma é imortal e não gira com a roda, permanece no centro. Estude os 4 fundamentos da atenção plena de Ajahn Lee Damodaran. Voltando ao texto, é vivata, eterno e não giratório.
Esta é a essência real e verdadeira existente no meio desses khandas. Na verdade, os elementos e os khandas não expressam opiniões. O que quer que seja o corpo, ele é o que é. Quando surgem sensações, ela surge de modo natural. Ela não sabe que é sensações, que é dukkha, sukha, neutra ou qualquer coisa. É esta Chitta que forma as opiniões e ideias sobre elas e depois se apaixona por suas próprias opiniões, não ganhando nenhum benefício, mas apenas se afligindo com muito dano. O problema são as concepções. Devemos, portanto, investigar e ver de acordo com a verdadeira natureza. O que vai então se desintegrar? O que temos a perder? Se o corpo deve quebrar, deixe-o quebrar. É a Nitya, a Dukkha e a Anatta, como o Senhor Buda sempre disse. Essas características reinam sobre todo o mundo. Então, por que não devem governar os khandas? Se os agregados caem perante as leis de Anicca, Dukkha e Anatta, como podemos interferir? Solte-os. Se eles não podem resistir, deixe-os quebrar. Tudo nesse mundo está quebrando e se dissolvendo. Alguns mais cedo, outros mais tarde, mas com certeza os khandas não podem durar por eras e eras, por justamente estarem sob as leis de Anicca, Dukkha e Anatta e todas as limitações de todos os tipos. Então, vamos investigar para ver de acordo com a verdade, antes que eles se quebrem. Isto é panha cautelosa. Vamos compreender claramente quando Dukkha Vedana aparecer. Certo, hoje nós subimos ao ringue. Hoje nós estamos indo para o ringue a fim de capturar a verdade, de acordo com os princípios do Dhamma, para vencer. Quando Dukkha Vedana surge, isto é trabalho para Satipanya. Queremos descobrir a verdade a partir desta investigação. Assim, como podemos ser obliterados? Nós não fazemos isso pela nossa queda, nem pela nossa própria destruição, mas fazemos isso pela vitória, para o discernimento penetrante e para a abrangente realização de todos os aspectos da verdade dentro de nossos corações. Então seremos livres de tudo. Esta é a felicidade suprema. O Buda disse que a realização de Nibbana é a mais alta bênção. Esse é o caminho para a realização de Nibbana. Esta é a maneira de fazê-lo. Nibbana está velado porque Chitta está sendo coberta e totalmente obscurecida pelas kilesas. Tanha e Avidya, todas as contaminações do desejo e ignorância. Devemos, portanto, remediar esta situação através do método de investigação e análise para ver de acordo com a verdade. Esta é a maneira de revelar e descobrir todas as coisas escondidas. Isso é chamado de caminho para a realização de Nibbana dentro do coração. Uma vez que seja claramente penetrado, vai ser a mais alta bênção. O que pode ser mais alto do que Nibbana Satikiriya? Isto é a mais alta bênção. Isto é realmente o mais elevado. A partir daí, seja o que for que entrar em contato com Chitta, ela não mais será agitada ou perturbada. Nada pode alcançá-la ou afetá-la. Então, o que pode ser dito, a não ser Khemam? O Tathagata disse que esta é a segura e bem-aventurada Chitta, é a mais alta felicidade. As bênçãos aqui mencionadas estão no coração e em nenhum outro lugar. É o coração que é a bênção, mas é também uma maldição na mesma medida. Nesse exato momento estamos transformando a maldição em bênção. Vamos corrigir isso, vamos desvendar isso. Aqui, Tapo é a incineração das kilesas. As inflamadas kilesas maculam Chitta, por isso temos de incinerá-las com este Dhamma, que é Satipanya.
Ariya Satyana Dasana significa o conhecimento e visão das 4 nobres verdades. Dukkha é totalmente compreendido dentro de Chitta. Samudaya é completamente abandonada. Magga está totalmente desenvolvido. Este é o nível final de Mahasati e Mahapanya, atenção plena, suprema e sabedoria suprema. O que mais resta a dizer? Nirodha. Nirodha foi realizada. A cessação de Dukkha. Esta é a maneira de ver as 4 nobres verdades. Aquele que realmente vê e realiza completamente Satyadhamma é aquele que realizou Nibbana e não é mais abalado por nenhum dos Lokadhammas. Esta é Chitta, que está além de tudo que é fabricado. Temos de nos apoiar nessa essência fundamental. O coração é de suma importância. Nós já investigamos e tratamos do corpo e de tudo dentro dos 5 khandas. Tudo o que temos que fazer agora é penetrar o principal Dhamma. Se alguma coisa tiver que quebrar, deixe-a quebrar. Esse é o caminho desse mundo e tem sido assim desde tempos imemoriais. Temos sofrido repetidos nascimentos e mortes por eras e eras, e ainda estamos indo por esse mesmo caminho que caímos antes. Este caminho é o caminho da natureza. Nós já temos uma ideia da verdade do caminho da natureza. O que vamos fazer agora? A Dasana de hoje termina por aqui. Por favor, tome-a para apreciação e contemple-a. Não permaneçam desatentos e complacentes. Esforçar-se para a realização de Nibbana é a mais elevada bênção, que um dia deverá estar definitivamente no coração de todos os budistas que incansavelmente lutam e se esforçam.